Vá! Vá! Palminha! Palminha, 3, 2, 1 e. A sua câmera travou, infelizmente, mas a gente tentou. O barulho foi no mesmo momento. Bem-vindos a mais um episódio do Retorno do Nosso Caos. Tudo bom? Então tá bom. Calma, deixa eu gritar pra mim. Certo, vai tranquila que eu vou falando aqui. Bom, nossas redes sociais, nosso caos.cast no Instagram, nosso caoscast no Twitter. Todas as minhas redes sociais são Teresa Pewor, todas as redes sociais da May é May Mitchell e no Instagram também tem arte.maymitchell. E em cima da cabeça da May nós temos nosso caoscast@gmail.com, que é o quê? É o nosso Pix e o lugar para vocês mandarem quando a gente for fazer saque e por aí vai. Bom, hoje nós temos um negócio para fazer para vocês que a gente gravou no final dos vídeos da última temporada, mas a gente acabou perdendo. Perdemos um neurônio ali também. Mas tudo bem. Mantém, mas Ai, eu tô vai na enlouquecendo, eu sua. tô Pra mim valeu. enlouquecendo. Vai, vai. Quer contar pra eles o que a gente vai fazer hoje, bem? Ai, nós vamos ler histórias de Am I the Asshole? Para os Sou o não babaca da bilíngues, história? sou eu, o babaca? Bom, May está no processo aí do almoço da papa. Papinha. Então, eu separei duas histórias aqui e eu vou ler pra gente. Bom, galera, seguinte, as histórias são todas em inglês e traduzir simultaneamente às vezes acontece algum erro ou dois, ou a leitura fica um pouco lenta, mas nós não temos como pagar um tucho para traduzir os prints pra gente. Então, Infelizmente. e se a gente traduzir antes, não vai ter a graça da gente reagir na hora. Então, vamos reagindo aqui simultâneo, que é o que a nossa verba permite. Vamos lá. Esse aqui parece ser pesado, hein? Sou eu babaca por ignorar um cara autista no meu voo? Eu sou uma Aparentemente, sim. mulher e tenho 19 anos e eu tava viajando sozinha em um voo de 11 horas hoje. E um cara, mais ou menos dos seus 20 anos, tava na mesma fila que eu. Eu tava exausta porque eu só tive 4 horas de sono antes do voo, então eu poderia dormir no ônibus, no avião. Mas esse cara, nós vamos chamar ele de C, continuava tentando fazer uma conversa. C começou me falando que ele é autista e aí me perguntando se eu gostava de K-pop e aí ele não parou de falar e raramente me dava alguma chance pra falar. Não que eu quisesse. Eu tentei ser educada porque eu tenho TDAH e eu entendo como que deixas sociais são difíceis. Então ele provavelmente não consegue entender que eu não tava na vibe. Nos próximos 20 minutos, eu falei pro C mais ou menos 5 vezes que eu queria dormir e coloquei meus fones. E todas as vezes C continuava falando e talvez mais ou menos depois de 2 minutos de silêncio. Falar C tá meio difícil, eu vou chamar de Carlos. É porque tá C aqui, senão eu ia inventar outro nome. Ah, tá, tá, tá. Finalmente eu fui capaz de dormir por mais ou menos 4 horas. Mas quando eu acordei, Caos começou mais uma vez. Eu ainda estava muito cansada e eu tinha alguns problemas pessoais. Tive alguns problemas pessoais um dia antes do voo, então eu também estava socialmente exausta. Mas eu deixei ele falar por um tempo antes de começar a assistir um programa no meu celular. Eu falei para ele mais ou menos 5 vezes separadas que eu tava tentando assistir o programa e que eu não queria conversar com ele no momento, talvez depois. Ele continuava tentando falar comigo e aí eu estourei um pouco e disse pra ele que eu tava ficando um pouco irritada. E aí ele vai pra um tipo full on self-hating. Ele vai pra um ponto onde ele começa tipo a martirizar ele mesmo.
Ai, eu sinto muito, eu sou uma pessoa horrível. Meu Deus, eu só vou calar a boca. E eu me senti péssima, porque eu devia ter sido mais legal com ele. E eu consigo entender emoções serem muito fortes e confusas. Eu disse pro Carlos que tá tudo bem e que eu só queria um tempinho pra mim e que eu não sou a pessoa mais assim de conversar. Mas talvez mais tarde nós poderíamos conversar. Eu coloquei meus fones e continuei assistindo o meu programa. Mas Carlos continuava tentando falar comigo. Mas dessa vez eu ignorei ele. O que foi, honestamente, uma coisa meio chata de mim, assim, da minha parte fazer. Mas eu só não tinha energia, esse ponto, pra interagir com ele. E esse foi o movimento errado, porque ele se moveu pra sair da fileira, ele parou na passagem, assim, que eu não sei o nome, no corredorzinho, e Corretor. começou a gritar comigo. Eu não entendi algumas coisas que ele falou, mas era alguma coisa tipo. Por que mulheres não podem acreditar que nem todos os homens são maus? Alguns caras estão do seu lado. Eu sou um cara legal, por que você tá me ignorando? Ele sai, assim, tipo, pisando forte pro banheiro. E eu peguei essa chance pra perguntar pra aeromoça se eu poderia trocar meu lugar, porque ele realmente me assustou e eu não queria ter um ataque de pânico no avião. As aeromoças foram incríveis, pegaram minhas coisas e me moveram para longe dele. Eu sinto que eu sou a babaca, porque ele tem autismo e eu poderia ter sido um pouco mais paciente. E ignorar ele foi uma merda de ter feito. Enfim, vamos lá. Você já tem um Veredito. veredito? Caralho, verde. Você já tem um veredito? Cara, eu não acho que ela é a babaca da história. Hum. Porque eu acho que ela foi até, tipo, bem paciente pro caso. E ela, tipo, tentou ser o mais compreensiva possível, tanto que depois ela até sentiu um sentimento de culpa. Não Uhum. acho que se ela fosse a babaca da história, ela ia se sentir culpada depois de tudo isso. Uhum. Então, pra mim, ela não é a babaca da história. Eu acho que não tem babacas aí, porque, tipo, ele não tem culpa de ser assim. Eu não conheço muito autismo, não sei se, tipo, o fato dele falar muito é causado pelo autismo dele, É mas porque talvez o quando fato você dele. é autista, algumas vezes, isso não é em todos os casos, mas em alguns casos, e na maior parte dos que eu já vi, a pessoa tem um pouco de dificuldade para entender deixas sociais. Então, às vezes, ele não vai perceber na cara da pessoa que a pessoa não quer conversar. Sim, Às sim. vezes, ele não vai perceber que ele tá sendo inconveniente. É, por isso eu acho que, tipo, não tem nenhuma babaca na história. Uhum. Eu não achei que ela foi babaca, ela tava num dia ruim, ela mesma falou, ela não tinha dormido, ela tinha tido alguns problemas pessoais no dia antes, e não acho que ela foi babaca de ignorar ele, porque ela tentou falar pra ele que ela não tava afim de conversar, e eu também entendo ele, não é culpa dele. Então, eu não acho que tem babacas, foi só uma situação chata de se lidar. Que acontece, tipo, pode acontecer com qualquer um. Só por um acaso aconteceu com ela. Ela não foi babaca. Esse é o meu veredito, não é babaca. E pelo que eu estou vendo nos comentários aqui, a galera achou que ela não é babaca. E. A galera votou aqui que ela não foi babaca. Eu queria muito que tivesse um E. botão aqui de saber como é que foi o geral. Então, eu não Tipo, sei como é que vê. também não sei, só sei que assim, não falaram que é babaca. Aqui nós temos a próxima história.
Eu sou babaca por falar pra minha namorada que eu vou continuar honrando o pedido do meu melhor amigo depois que ele morreu, mesmo que isso deixe ela um pouco desconfortável? Ok. Vamos lá. Meu antigo melhor amigo que eu conhecia desde que nós éramos pequenos. Nós éramos vizinhos de porta e nós sempre brincamos juntos. Nós fomos até pro mesmo jardim de infância, escola primária, ensino médio, tudo juntos. Um dia, durante. Eu não sei o que é sophomore. Sophomore eu acho que é o primeiro ano, seria tipo o nono ano. Nono ou primeiro ano. Nós começamos a falar sobre como a maior parte dos nossos colegas de sala começaram a namorar. E claramente a gente não estava bem com isso e decidimos que a gente ia pegar eles assim, tipo, ah, a gente vai se casar. Como uma brincadeira, eu fiz pra ela, é melhor amiga, então ele não colocou aqui, mas ele fez pra melhor amiga dela um anel e ela deu pra ele uma scrunchie. Algumas semanas depois, um motorista bêbado atropelou ela. Ela sobreviveu vários machucados, mas e tava na UTI por 2 meses. O médico disse pra família dela que as chances dela de sobreviver eram baixas. E, e a única vez que eu falei com ela antes dela morrer, ela me fez prometer que eu sempre ia visitar ela no nosso dia de aniversário e usar a Scrunch durante a visita. 4 anos atrás, quando eu comecei a namorar minha namorada, eu disse pra ela e perguntei se ela tava ok com isso. Ela comentou que como era fofo e legal a tradição e disse que ela tava totalmente ok com isso. Hoje foi o 10º aniversário e eu tirei o dia pra isso. Antes que minha namorada fosse pro trabalho, ela me disse que é hora de colocar essa tradição pra descansar e move on, e seguir a vida. Porque tava começando a ficar patético. E que eu ainda usava. Eita! Eu travei demais Eita! você já. Eita! Voltei, voltei. Voltou. É... Tá bom. Que tava começando a ficar patético que eu ainda usava a scrunchie de uma garota que tava morta pra celebrar um casamento falso que nós tivemos 10 anos atrás. Eu fiquei furioso com os comentários porque ela não tava. Porque ela não era só uma garota morta. Ela era minha melhor amiga e como uma irmã pra mim. Nós crescemos fazendo tudo juntos. Eu disse pra minha namorada muito tempo atrás que nós nunca tivemos nada sexual ou romântico e que nosso casamento foi só uma brincadeira. Não é como se eu falasse dela ou mantesse fotos dela pela casa ou nada similar. As únicas vezes que eu falei sobre ela pra minha namorada é quando eu perguntei pra ela se ela tava ok com a tradição ou se ela me perguntasse sobre ela. Quando eu disse pra ela que eu vou continuar honrando o pedido da minha melhor amiga, ela saiu pro trabalho brava e não voltou pra casa ainda. Aí, a pessoa que mandou uma pequena explicação por que ele acha que pode ser que ele tenha sido babaca. Eu posso ter reagido mal e ao invés de ouvir de onde a minha namorada estava vindo. Eu surtei e disse pra ela que eu vou continuar com isso, dane-se os sentimentos dela. Ok, eu não acho que ele é babaca, principalmente porque ele perguntou pra namorada, logo que eles começaram a namorar, ele falou pra ela. A namorada dele falou: Ó, nossa, isso é muito fofo de você fazer, não sei o quê. Tô. Nas palavras estava ali. Perfeitamente ok com isso. Então, eu não acho que ele Mano, é babaca. Eu acho que a maneira que ele reagiu poderia ter sido um pouco melhor.
mas não o que ele. Tipo, eu não acho que ele tá errado de continuar a tradição. Eu acho que a maneira que ele expressou foi um pouco errada, mas eu não acho que ele é babaca. Eu acho que ele não foi babaca. Eu acho que ela com certeza foi um pouco babaca, mas, tipo, ela com certeza não passou pela situação que ele tá passando. Porque luto não é uma coisa que se brinca, luto não é uma coisa que é fácil. Então, eu acho que ela não tem um pouco de noção realmente do que tá acontecendo. E por isso ela agiu dessa forma. Mas acho que não tem nenhuma marca dessa história de novo. Foi só foi só uma história, tipo, de novo, de falta de entendimento, uma coisa que não bata com a outra. Uhum. Mas que eu acho que, tipo, se eles conversarem, tipo, naturalmente, conversarem sério, eles Resolvem. vão conseguir. Vão conseguir resolver e manter o relacionamento deles. Uhum. Meu veredito é que ele não foi babaca. Nas duas histórias que eu li, o remetente não foi babaca. Foram situações que culminaram na maneira como eles reagiram. Eles não fizeram esse tipo de propósito, não é como se a menina lá do voo tivesse, tipo, de propósito, só porque o cara tava falando com ela, e ignorar ele, tipo, de propósito desde o início. Ela tentou falar, Só porque ele. Só porque só ele porque tem ele é autismo, tá autista. ligado? É. É. Não foi um monte de situação que culminou nisso. Esse cara também, não é como se ele tivesse, tipo, propositalmente falado pra namorar, tipo, isso aqui te machuca, então eu vou fazer. Tipo, vou fazer só porque te machuca. Não é. Pelo amor de Deus, eu vou começar a fazer um contador de todas as vezes que eu tô falando normal e meio da risada. Aparentemente eu devia fazer stand-up. Vou passar fome. Mas tá bom. Enfim, não acho que nenhum dos remetentes foi babaca. Eu também acho que não. E a Gente, comunidade falou, né? é. Eu esqueci de ver. Mas, galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, a gente pode fazer mais vezes com histórias de terror, com várias coisas assim pra gente ir lendo e reagindo, tipo uma conversa chá da tarde, igual a May tava almoçando. E assim a gente vai. Bom, a comunidade votou como não é babaca. E uma galera aqui Nada. falou que a namorada dele foi levemente babaca. Ah, olha, temos aqui um update? Um Seria isso aqui um update? update? Será se? Temos um update! Calma Conte, aí. let me spill the tea, spill Eu the tô, tea. eu tô tentando entrar em contato com ela por horas agora, mas ela não atende meus telefones e só deixa minhas mensagens no visto. Eu tô preocupado por causa dela porque ela me mandou mensagem há uns minutos atrás dizendo que ela vai ficar na casa de uma amiga pela semana. Foi um longo dia e eu tô exausto. Desculpa por não ter tirado o tempo pra responder vocês, porque eu tô indo dormir. É... Tá, 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 tá. Ele só ia colar o último texto que ele tinha colocado. Minha terapeuta deixou claro que eu deveria ser aberto e honesto com minha futura parceira desde o começo. Durante as nossas últimas sessões, ela me disse é, coisas similares sobre culpa e peso de ser a pessoa que está mantendo a promessa. Porém, ela me disse que algumas feridas nunca vão cicatrizar por completo e que tá tudo bem. Mas se continuar essa promessa me traz paz ou me deixa conectado com a pessoa que partiu, então é necessário para ser parte do processo. E isso é honestamente como eu me sinto. Eu não penso sobre ela muito, então essa coisa de uma vez por ano é muito importante para mim.
Eu disse isso pra minha namorada, e como ela vai onde vai sempre vir primeiro pra mim e que a tradição é só uma coisa de um dia. E na verdade é só algumas horas. E que se tivesse algum tipo de emergência ou alguma coisa parecida, que ela sempre teria a preferência, a namorada. Sim. E não é como se eu evitasse ela pelo resto do dia ou fizesse ela sentir como se eu ainda estou pensando sobre a minha melhor amiga. Quando eu volto pra casa do cemitério, eu coloco a Scrunch numa caixa que eu deixo longe e não pego até o próximo ano. Quando ela volta pra casa, a gente faz nossas coisas normais. Eu também deletei as fotos dela há uns anos atrás no meu telefone. Eu mantia cópias na nuvem, mas eu nunca abri. E coloquei as fotos físicas na casa dos meus pais. Eu entendo e aceito que ela está morta, mas eu só queria algumas horas por ano para honrar o desejo dela, porque isso também me traz paz e alegria. Eu sempre fui transparente com a minha namorada e é por isso que eu surtei quando ela usou aquelas palavras. Ele definitivamente não é um babaca. Não, babaca. Eu senti um pouco tipo, de dó dele, assim. Sim. Porque ele não. Ouvi, ele não merecia tudo isso. Tipo, Eu tô olhando aqui, não vi ninguém falando que ele seria o babaca. Todos concordamos que ele não é o babaca. duas histórias que o pessoal não foi babaca. Nossa, até parece que a vida é boa e ninguém Pois é babaca. é! Pois é! Enfim, esse foi o nosso primeiro episódio oficial de Am I the Asshole? Yes. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso caos em todas as redes sociais. Nosso caos cast, nosso caos podcast, Instagram e Twitter. Sigam a TT nas redes sociais dela, que é Teresa P. War. Sigam eu em todas as minhas redes sociais, que são Mimi Mitchell e art.Mimi Mitchell, do Instagram artístico. E nosso Pix, que está acima da minha cabeça, é nossocaoscast.gmail.com. Pocotó, Pocotó. famoso. E Famosíssimo! espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu pessoalmente amei. E Eu quanto tempo, também. TT? Nós estamos em 23 minutos e 6, 7, 8 e agora 10 segundos. Nice. Então Passou assim, podemos ó. finalizar por aqui. Podemos finalizar por Muito aqui. obrigado por vocês, caóticos, que estão sempre aqui conosco. Nós falamos no último episódio, que eu não sei se vai sair na sequência, mas que nós somos eternamente gratos por tudo isso. E eu acho que é isso. Vamos engolir o microfone. Yes! E para quem perdeu os últimos dois vídeos que foram postados essa semana, nós temos um servidor no Discord. Link vai estar aqui na descrição. Link na description. Nice. By language. My The link language. está na descrição. Nossa, imagina a gente Trilingue! fazer um episódio em inglês. Ia The ser book is on engraçado. the table. Não, cala a boca que você fala bem inglês sim que eu sei. Quem sabe? Quem sabe? Mas vamos lá, vai. Vamos lá. 3, 2, 1 e. Tchau!